Estamos ao vivo. Muito boa noite, pessoal. Filipe Brasiliano aqui para mais uma livezinha, dessa vez na plataforma do Substack. A gente tem feito essas conversas com escritores independentes para falar sobre o trabalho deles no cenário literário. E hoje eu estou aqui acompanhado do Caio Lima, né? Esse que é um escritor independente que a gente já conversei uma vez lá no Instagram, né? Já falei sobre ele também na newsletter. Tem alguns artigos aqui sobre terror e tal, insólito, que eu comentei um pouco sobre o trabalho do Caio. Eu vou deixar que ele se apresente para vocês. Fica à vontade, Caio. Oi, gente, bom dia, boa noite, boa tarde. Sou o Caio, sou escritor de terror, suspense, drama. Sou de Nova Iguaçu, tenho 25 anos, estou muito feliz de estar aqui. Adoro conversar com o Filipe. E é isso. Perfeito. Você comentou agora que você é autor de suspense, de terror, né? Vamos falar um pouco sobre os gêneros que você trabalha, porque dando uma olhada no catálogo das suas obras, dá para ver que você varia por vários, passeia por vários gêneros, né? Você quer comentar um pouco sobre esses gêneros, um pouco sobre as obras que você já escreveu? Pode ser. Eu comecei escrevendo, por incrível que pareça, romance, só que não foi muito bom pra mim. Eu gosto muito de suspense, eu gosto de filme de suspense. Romance romântico, você começou? Romance romântico. Foi meu primeiro, assim, publicado, né, entre aspas, no Wattpad. E não foi tão bom porque ele virou um suspense. Então, basicamente, era o chamado do suspense já, eu gosto muito. O da Amazon foi terror primeiro, um terror com suspense, né, claro. E aí eu vou passeando entre esses gêneros, trazendo um pouco de drama, um pouco de conflito político, mas sempre com terror e o suspense ali presente. Sim. Essas histórias que você já escreveu, que você escreve, todas elas se passam no Rio ou não? Então, todas se passam no Rio, menos O Mal Entre Nós, o primeiro da Amazon, porque um lugar fictício fora, assim, se passa no Brasil, mas é um lugar criado. E em Macabro, que é o meu terceiro da Amazon, também não, mas quer dizer, se passa no Brasil sim, se passa ali por Campos do Jordão, só que também numa realidade paralela, mas todos, na maioria se passa no Rio de Janeiro. Sim, isso é interessante, porque mostra que você pega um pouco da sua vivência, né? Que você é carioca e tal, você gosta de falar sobre onde você mora e tal. Você falou que mora em Nova Iguaçu, né? Esse seu lançamento é ali próximo ou é em Nova Iguaçu? É em Nova Iguaçu. Esse Fruto Podre se passa em Nova Iguaçu. Perfeito. A gente vai falar sobre o seu lançamento ainda hoje, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o seu envolvimento com a literatura. Tanto o que você escreve, que você já falou um pouquinho, mas o que você gosta de consumir, de ler. Olha, de tudo um pouco, na verdade. Eu leio bastante suspense, eu leio mais drama, assim, então literatura contemporânea, uma coisa mais Socorro Cioli, essas coisas assim, Carla Madeira. Eu gosto bastante de ler. Como é que eu posso. Eu tô olhando aqui pra minha estante. Como Eu gosto muito de ler coisas que talvez eu não vá escrever, assim, também, né? Então, tem livros de romance, assim, tem muito nacional, tô vendo aqui, tem muito nacional. sim. É isso, eu gosto de ler de todo um pouco, na verdade, porque eu acho que sempre tem temas pra se pegar em qualquer tipo de livro, assim. Então, eu tô sempre lendo. Uhum. Eu vi um vídeo no seu Instagram que você comentava as referências que te ajudaram a escrever o Fruto Podre, né? E aí você citou a Socorro agora. Teve outros autores que você, acho que faz dois que você tinha citado. Você chega a Foi lembrar? Jorge Amado e Carla Madeira. Sim, muito massa. Então, assim, vamos começar então. Já começamos, na verdade, né? Quebramos aqui um gelo, falando um pouquinho sobre os gêneros que você gosta de escrever, as suas obras e os autores que você lê. E sobre temáticas que você percebe que são recorrentes na sua literatura. Uhum.
Então, eu escrevo muito sobre família. Às vezes eu acho que eu escrevo muito sobre igreja, eu não sei, tipo, eu acho que eu sempre acho alguma coisa pra colocar a igreja no meio, deve ser algum trauma de infância, eu não sei. Sim. Mas eu gosto muito de conflitos pessoais, assim, questão de sociedade mesmo, como a sociedade sai de ordem por alguma coisa, então seja um assassinato, um desaparecimento, um sequestro, sei lá. Eh, Até que seja pessoal também, porque em Fruto Podre, pode falar, né, já de Pode Fruto falar. Podre. Fruto Podre tem poucos personagens, só que já sai de eixo, assim, é uma parcela menor, mas é um casal que tem um problema da traição. Então eu gosto dessas coisas que desfiguram e depois tenta se emaranhar, algo assim, entende? Acho que todo livro meu vai ter isso, um é, a culpa cristã que a Rai colocou aí. Mas eu acho que é isso, eu acho que a igreja, a raiva, não a raiva pela igreja, mas assim, a raiva desses temas que não são muito debatidos, eu gosto de colocar no meu livro. Entendeu? Você tem, como você gosta de escrever sobre igreja, você teve alguma passagem na igreja ou Não, não? Não? não, não, eu Ah, nunca gostei não. Eu sou devoto de São Jorge, só só. entendi. É porque eu já conversei aqui com um autor carioca que é o Igor também, né? Igor A.M. Silva. Uhum, Ele escreve também bastante sobre a vivência no Rio de Janeiro. E pelo que eu percebi da literatura, tem muita igreja cristã, aonde, pelo menos onde ele mora, ali onde ele escreve. Aí eu imaginei isso, assim. Imaginei que, poxa, é interessante. Até eu conversei com outro autor também que é de Minas, e ele também escreve sobre Minas, e tem muita igreja católica. É diferente do Rio, por exemplo, tem muita igreja evangélica. uhum. Foi É, minha percepção, posso estar errado. não, não, tipo, eu cresci numa rua, eu acho que eu nunca falei sobre isso. Eu cresci numa rua que ela era metade de asfalto e metade de terra. Eu nunca entendi isso direito. Só que na metade de terra tinha uma macumba no final da rua e na metade do asfalto tinha uma igreja mais pra lá. Então, eu acho que eu já nasci nessa divisa, assim, de religiões, então não tinha pra onde fugir, sabe. Rio de Janeiro é assim. Hum. Aqui onde eu moro, que é São Paulo, tem muita igreja também. E a gente até brinca, né, que tem mais igreja, tipo assim, tem vários bares. Aí o bar fecha, vira igreja, sabe? Então, pra onde você vai, tem uma igreja pra você frequentar ou não, sabe? Então Uhum. tem muito disso aqui também. Você falou de conflitos, que é um tema recorrente, né? Nesse livro, nesse lançamento que você está lançando agora, Fruto Podre, tem aí a questão da traição. Eu vou pedir então para você falar a sinopse, né? Contar do que se trata a obra. Então, Fruto Podre vai acompanhar uma família que se vê, assim, fora do eixo quando encontra o corpo de um amante, do amante de um dos 2, morto na cozinha. E segue indo e vindo, o livro tem essa brincadeira de contar enquanto eles encontraram o corpo e antes de tudo acontecer. É basicamente seguindo a vida dessa família até entender quem de fato matou, por que que morreu, o que que aconteceu, e não só isso, mas por que que traiu, de onde veio a traição e tudo mais. Tentar explicar o inexplicável, basicamente. Eu diria que Fruto Podre é isso. Você falou que tem uma. Você falou sobre a traição, você falou que tem poucos personagens. O pouquinho que eu cheguei a ler, porque eu comecei a ler agora recente, né? Assim que lançou, os primeiros capítulos tá falando sobre um personagem que é o Ítalo, né? E aí eu acompanhei um pouquinho ali sobre até a infância dele, sobre como ele foi se construindo, o adulto que ele se torna, né? Ou o jovem que ele se torna. A história, então, ela vai acompanhar os três personagens. A história acompanha os 3 personagens. Tipo, desde a infância até mais velho. Você quer falar um pouquinho sobre cada um deles? Porque eu já vi que você fez um post no Instagram apresentando eles, né? Sim. Então, o Antônio Soteiro, na minha cabeça, que é o marido, né, desse casal.
E tô tentando não dar spoiler, calma. Mas foi um personagem muito difícil de ser criado, assim, eu fiz muitos rascunhos do Antônio, porque não sei se isso é spoiler, acho que não, né, não sei. Não, Enfim, o Antônio trai a Teresa, e aí tá. foi um personagem complicado, porque eu estava tentando medir, né, um personagem pra meio que as pessoas não odiassem tanto e também não amassem, passassem um pano pra ele, então ficou aquela coisa da criação durante muito tempo, muito tempo. Aí veio a Teresa, que se tornou a querida de todo mundo que tá lendo, basicamente, tipo assim, todo mundo que leu tá comentando comigo sobre a Teresa, eu tô muito feliz com isso, porque é a personagem que eu mais amo de todos os meus personagens, assim, eu decidi que ela ia ser a minha musa, então assim, na criação dela eu tive um trabalho em retratar uma mulher que não vai ficar marcada só pela traição, que é muito difícil também dentro desse espectro que é o casamento, e também dar um sentido a mais do porquê que ela foi corna também, que eu não concordo, mas assim, você tem que botar no livro essas ideias que também podem ser contrárias às suas. Então foi uma personagem muito difícil também, porque ela e Antônio eles se chocam muito, né? Só que eles são um casal, então fazer um amor surgir ali para o leitor entender que aquilo dali acontece é muito difícil. E o Ítalo, que é o meu preferido do livro, né? Eu amo a Teresa, assim, ó, minha personagem favorita, mas dentro da história eu gosto muito dele. Que é o amante, né? Que morre. Só que o Ítalo foi um pouco mais fácil. O Ítalo vem de muito questionamento que eu tive sobre da onde vem esse desejo de também ser amante de um casamento. Então, foi uma construção muito legal que eu fiz com ele, porque deu pra explorar um lado que eu nunca pensei. Quando eu parei pra pensar, eu fiquei surpreso e tal. E ele saiu bem tranquilo, assim. O Ítalo saiu mais boa do que os outros, né? Acho que é por isso que eu gosto dele. Sim. É, ele tem uma história triste, né? Assim que ele nasce, já acontece ali uma tragédia, então é como se fosse um prenúncio, assim, tipo, ó, esse personagem aí vai sofrer uma parada muito forte no futuro. Uhum. E ele procura, eu gostei da leitura que o rapaz que você compartilhou lá no seu Instagram, ele fez no Ítalo também, que ele sempre procurou uma figura, né? Não foi paterna que ele usou a palavra, mas uma figura, assim, para se espelhar e tal, até que ele encontra o Antônio, né? Eu gostei dessa leitura que foi feita. É, eu tava num churrasco ontem com os amigos meus e eles trouxeram isso, que alguns leram, que a primeira vez que. Ai, eu vou dar outro spoiler, gente, desculpa. Mas é. A primeira vez que eles ficam, né? O Ítalo, ele tá vendo só uma figura paterna no Antônio, então ele meio que toma um choque, assim. E aí o livro vira dali até o final, pra sempre, né, no caso. Porque não era aquilo que ele queria, mas é aquilo que aconteceu e também ele gostou, e aí ficou uma coisa meio esquisita. Mas é uma reflexão muito esquisita, porque realmente estava saindo no meu natural. Eu acho que é por estar muito acostumado com os personagens que eu fiquei conversando muito com eles, né, assim. E quando as coisas vão acontecendo, elas vão acontecendo. Então, nessa cena, eu já tinha ela na cabeça, só que não a forma que foi. A forma que foi, eu acho que foi o personagem já que eu já tinha dentro da minha cabeça tão bem construído que ele foi fazendo, assim. É. Eu acho que nem isso nem é spoiler, porque ele tá logo no início do livro, né? É, Quando eles ficam e tal, e é muito legal essa parte também. E eu achei muito poético. Eu achei que apenas aí é uma coisa que a gente vai falar, que é o narrador, né? A, a, o elemento que você usa para narrar a história é uma mosca, né? Eu achei essa música muito poética, e eu achei que ia ficar apenas nela esse elemento poético, mas o Ítalo também tem os seus momentos ali. É, você hum. quer comentar sobre esse artifício que você usou da música? Então, cara, a mosca é um assunto mais difícil, porque ela realmente ela não tem uma construção. Eu gostaria de ter uma história mirabolante sobre a mosca, só que ela só surgiu de um comentário. Eu tava tentando achar um narrador, se era a primeira pessoa, se era. E aí eu falei, ai,
uma fofoca, eu queria ser uma mosca dentro de uma fofoca, e eu falei: "Ai, uma mosca". Então ela traz toda essa carga de fruto podre, né, porque mosca gosta dessas coisas. E aí quando isso surgiu na minha cabeça eu falei: "Ah, é isso, vai ter que ser". Só que eu comentei com uns amigos meus, e aí eles acharam a ideia péssima, assim, só que eu falei: "Cara, eu acho que eu consigo fazer algo legal". Eu achei a ideia também péssima, depois de um tempo, só que eu sou muito teimoso, e aí eu falei: "Não, essa música vai ter que dar certo, porque ela não tá saindo da minha cabeça". Então a música vai narrando o livro ali, do que ela tá vendo, do que ela acha também. Eu vi que muita tem gente também que não confia tanto na música, eu acho isso legal. E é isso, é isso. É porque o primeiro capítulo, não foi o primeiro capítulo que você liberou, foi o seu prólogo, não foi? Uhum. Já é a música tendo contato ali com o defunto, e ela vai falando do que ela tá vendo. A gente só sabe o que ela sabe. E ela fala que tem um corpo no chão e tal, que parece que tá morto, mas também parece que tá vivo, então ela não sabe dizer se tá vivo. Então ela tem um pouco disso de narrador não confiável, né? Sim, Que eu achei sim. legal também. É. Ai, não posso falar essa parte. Não, mas legal você falar isso sobre ela não ter noção se o corpo tá vivo, se ele tá morto e tudo mais. Mas pra quem leu, acho que fica um clima assim no final. Sim. Bom, é, pesquisas. Você chegou a fazer pesquisas para compor essa história? Nossa, muita, muita, assim, todo livro eu estava falando isso até no Instagram, todo livro meu eu estudo bastante, só que esse foi tenso, esse foi muito tenso, porque é um tema muito difícil, são personagens muito difíceis, muito contra a pessoa que eu sou. Eu já escrevi, assim, na cabeça de um assassino, né, então tudo bem, só que eram conceitos diferentes, eram ideias diferentes, jeitos de lidar diferente do meu. E, além disso, a história do lugar, porque quando eu quis escrever sobre o sertão carioca, eu estava pensando como eu ia levar isso para um contexto meu. E aí foi rápido até, que eu pensei em Tinguá, assim, Tinguá é uma parte de Nova Iguaçu. Só que o sertão carioca ele é focado mais para o recreio, né, aquela parte ali, quando as pessoas estavam subindo pra cima desse morro e ficando e vivendo lá, bem antes de existir o recreio como a gente conhece. E ficaram lá nessas casas de pau a pique e com baixa eletricidade, com baixa não, com zero eletricidade. Então eu tive que dar uma pesquisada também em Tinguá, pra saber como Tinguá funcionava, como pra não ser só uma memória que eu tinha de criança, que eu tinha que ir um pouco mais além. Só que eu não quis colocar o ano que se passa, porque isso acho que ia me dar umas limitações que eu não queria pra história. Também eu não queria contar a história do lugar, eu queria contar a história dessas pessoas, que eu sinto que eu contei um pouco a história do lugar em Céu de Asfalto, por exemplo, e nesse não, nesse eu queria que o lugar transformasse as pessoas e vice-versa. Então, fora o lugar e os personagens, eu acho que o enredo foi muito importante, porque eu estava querendo uma escrita mais madura da minha parte, né. Então eu li muita gente, li muita gente, muita gente. Desde os famosos Itamar, até amigos e leitores não, escritores que escrevem para 2 pessoas. Eu li todo mundo, falei: "Não, eu quero uma escrita forte, eu quero uma escrita que eu consiga me expressar". Eu acho que, assim, esse é o meu livro que eu mais gosto da minha escrita, só que foi muito difícil, porque em 3 capítulos eu demorava quase um mês, assim, pra escrever. Mas foi muito bom, foi muito bom. Essa pesquisa foi muito boa pra produção. Eu tinha visto Depois eu demorar quase um mês, assim, pra escrever. que deu delay aqui. Eu tinha visto no seu Instagram você falando sobre o ambiente, né? Aí você cita a, esse lugar e você fala também que tem lendas populares, né? Você quer comentar um pouco sobre o que você viu dessa parte, assim, que te inspirou também? Ou não inspirou, mas é que a história acaba sendo um pouco insólita também, né? Porque tem a moça, mas essa parte de lendas populares te inspirou de alguma forma? Não, com certeza. Eu sou muito medroso, todo lugar eu vou falar isso, porque é para as pessoas se acostumarem, eu sou muito medroso.
Então, uma cena que eu lembro quando eu era criança, quando eu estava entrando em Tinguá, estava indo de carro, meu pai estava levando a gente, todo mundo, e aí eu escutei um grito, e aí eu perguntei, tipo assim: "Ah, será que tem gente no meio do mato e não sei o quê?". Só que o que rola lá em Tinguá é uma lenda de uma mulher que foi uma história bizarra, de uma lenda de uma mulher que foi esfaqueada no meio do mato, ela morreu gritando e ela vaga por lá, aquela coisa clássica de sempre. E aí eu cresci com isso na cabeça, eu falei: "Cara, Tinguá tem um misticismo, né". E aí lá tem um monte de coisa sobre mulheres, ou os nativos, ou, sei lá, bicho que corre de noite, tem umas coisas assim, eu achei muito legal. Só que em Fruto Podre funciona diferente, assim, quem chegou no final do livro vai entender. Tem uma lenda que acontece em Fruto Podre, só que eu não posso falar. E assim, ela não fica muito explícita, porque eu queria deixar esse gosto de só boato, assim, de coisa de criança e tudo mais. Só que me ajudou muito, porque eu acho que essas lendas elas deixam o lugar mais mágico, né. Então quando eu era criança, eu ia pra um sítio e sabendo dessas histórias parou de ser uma ida até o sítio, eu podia sei lá, tinha lobisomem na minha cabeça ali em volta, então me ajudou muito, me ajudou muito. Sim, interessante. É que é meio interior, né. É, é interior. A É. maioria dessas cidades, assim, interioranas tem muita lenda, né. Já cheguei a fazer um programa de podcast sobre um conto que se passava no interior, e era muito massa esse conto, assim, que era um lugar onde tinha muito cachorro. E aí o personagem, ele não sabia, ele era meio que turista. Ele chega nesse lugar e ele fica curioso, porque cada casa tem 2 3 cachorros. Aí alguém conta pra ele que tem uma criatura lá que passa de madrugada e os cachorros afastam essa criatura. É muito massa, muito massa. E é Aí uma história que me deu muito medo, assim, né. Eu gosto de história de interior também. eu amo, nossa, é muito bom. Aí eu queria te perguntar, eu gostei muito do trailer. É muito difícil um trailer book ser bom, sabe. Eu presto atenção, assim, que as pessoas elas custam a fazer um trailer book bom, e o seu ficou muito massa. Você quer contar como foi essa criação desse trailer? Tá, eu sou muito chato com book trailer, porque eu realmente gosto que os meus sejam bem diferentes. Eu não sei se eu gosto só de cenas passando e frases aparecendo, mas assim, uma escolha minha. Então, é uma narrativa, né, mas aí dentro da minha cabeça de novo, tô contando aqui, mas eu acho que ninguém pescou. Mas em Céu de Asfalto, eu chamei um amigo meu, um dos meus melhores amigos, assim, pra narrar, porque eu queria que fosse uma coisa de amizade, Céu de Asfalto, e Fruto Podre é o meu sobrinho, porque eu queria que fosse uma coisa mais de família. Então, dentro dessa trilogia, né, que eu tenho comentado que eu tenho feito do suspense, eu tenho tentado contar uma narrativa. E nesse book trailer, que eu imagino que foi uma divulgação inicial, assim, né, digamos, que foi bem recebido, né, eu acho. Eu estava nessa dúvida de como eu ia retratar a história sem contar sobre ela, que é algo que eu faço desde Céu de Asfalto. Então, se for parar pra ver no book trailer, não tem nada sobre Fruto Podre, assim, só tem falando sobre a mosca. E ao mesmo tempo passa um pouco da vibe da história, era isso que eu queria trazer, tipo assim, uma criança falando, uma coisa do interior, uma música diferente, imagens e o amarelo. Eu criei isso tudo sozinho, tipo, nesse quarto aqui, eu cheguei da faculdade, e aí eu peguei esse áudio do meu sobrinho, e aí eu peguei são 2 áudios, na verdade, que eu juntei, né, dele. E aí eu fui pegando imagens de sertão carioca, de moscas, de meu celular ficou extremamente estourado, que eu baixei coisas de 2 horas pra pegar uma imagem de 15 segundos. Mas foi muito bom, foi muito bom. Eu gosto porque de ver o resultado final, porque era horrível, estava péssimo, estava ficando péssimo, eu estava quase desistindo. Eu fui até umas 3 horas da madrugada, tipo, batendo cabeça pra ele sair. E aí quando ele ficou pronto eu dormi, foi exatamente assim, eu falei: "Ai, tá ótimo", e dormi. Aí acordei de manhã já com essa intenção de publicar, assim, então
Foi difícil, mas foi muito bom. Eu gostei muito nesse dia. Sim. Não, o trailer ficou ótimo. Eu tenho duas perguntas do seu grupo de leitores, né? Que o pessoal quer saber aqui. A primeira pergunta, deixa eu só ver quem foi que perguntou. Foi o Felipe. É, ele perguntou o seguinte: qual personagem de outro dos seus livros mais se encaixaria como protagonista de Fruto Podre? Nossa, eu tive tempo pra pensar, eu não pensei. Cara, meu Deus, né? É muito difícil. Olha, eu diria que. Calma. Meu Deus. Assim, eu acho que o Túlio se sairia bem. Túlio é o namorado do Hugo, né? Que Túlio se sairia bem, depende, porque ele acabou morrendo também. Mas eu acho que o Túlio é sagaz, o Túlio é entendido das coisas, então. Aí nem Fruto Podre se cria muita fofoca, né? Os vizinhos são muito fofoqueiros, tudo gira em torno de uma fofoca, da mosca também. E eu acho que o Túlio, ele sabe fazer as coisas escondidas, ele não deixa transparecer nada, não. O Hugo também, acho que os dois. O Hugo é um bom investigador, acho que ia dar certo. Perfeito. A segunda pergunta aqui foi feita pela Maria. Maria. Ela perguntou o que foi que te motivou a criar um livro mais na temática drama familiar. Então, é... hum, cara, tipo, é as coisas que eu observo, né? Então, a minha família, ela não é funcional, digamos assim. Então, minha mãe se separou do meu pai quando eu era muito novo, eu tinha 6 anos, se eu não me engano. E aí eles voltaram quando eu tinha, tipo, sei lá, 13. Não, eu acho que tinha uns 10. E aí eles separaram de novo quando eu tinha 14, ou seja, eu ficava vendo meu pai picotadamente. Então, drama familiar sempre me interessou. Eu só nunca pensei em escrever porque eu não sentia que estava pronto. Então, eu falei, não, eu vou primeiro fazer umas histórias assim, do jeito que eu quero, pra quando eu tiver uma certeza que eu consigo, que eu posso fazer, eu lanço. Eu acho que Fruto Podre, ele é pensado. Eu falei sobre isso também em outro lugar. Ele é pensado antes de Céu de Asfalto. Eu pensei em lançar ele primeiro. Só que eu guardei, e ainda bem, porque não tinha muita coisa do que tem hoje. Eu guardei ele porque eu achei que não era um livro muito comercial. Eu achava que não ia dar certo. E aí, Céu de Asfalto, eu também achei que não era. Só que eu falei, ai, samba e meninos se beijando vai dar mais certo do que esse. Então. Eu acho que é isso, essa vontade de escrever Fruto Podre é muito antiga, eu sempre quis escrever esse livro, eu acho que eu falo dele com muita vontade, né, agora que eu tô percebendo isso. Uhum. Só que é isso, ele vem dessas histórias que eu observo, todo escritor é muito fofoqueiro, então qualquer informação que alguém me dá eu colocava na cabeça sobre relacionamentos, né, eu colocava na cabeça, dava um jeito de misturar, dava um jeito de encaixar. Eh É isso, eu acho que o livro veio de um acúmulo de coisas, e aí agora ele ficou pronto, entendeu. Muito bem. Ele foi lançado há poucos dias, né? Tá na Amazon. Uhum. Você quer falar como faz para as pessoas encontrarem, né? E comprarem, adquirirem? Tá. Gente, então, lá na Amazon, site da Amazon, Fruto Podre, Caio Lima, Lima com 2 I. Encontra lá, vai ter uma mosca gigante em cima de uma casa, vai ser esse, todo mundo vai subir um amarelo, e é isso, tá R$ 7,99, tá baratinho. E é isso, você já vai direto pro seu Kindle, pro celular. Não precisa ter o Kindle, tá? Pode ter só o aplicativo no celular. Pois é, você falou agora, eu lembrei, né? A capa também, ela é toda conceitual, né? Muito, muito bonita. Tem o amarelo que você citou. Esse amarelo da capa, que compõe também a identidade lá do seu perfil, que você fez a campanha pré-lançamento também.
Esse amarelo, ele é uma estética que você pensou? Teve algum motivo pro amarelo? Então, sim, eu tô fazendo a bandeira do Brasil nessa trilogia do suspense. Comecei com azul em Céu de Asfalto e Fruto Podre amarelo, o próximo vai ser verde. Mas basicamente porque eu quero contar a história de um Brasil meu, assim, da minha visão, que é o Rio de Janeiro, que é da onde eu venho, que são as minhas vivências, não só o Rio de Janeiro, que é os lugares onde eu passei. E uma coisa muito peculiar, eu não gosto de amarelo, então foi muito difícil fazer todo esse marketing em cima desse livro, porque amarelo é uma cor que, eu não sei, eu não curto muito, eu gosto muito de azul, muito, então foi bem mais fácil com o Céu de Asfalto. Mas eu passei a amar, tipo assim, eu acho que funciona muito mais do que Céu de Asfalto, ficou um amarelo bem mais chamativo. E a capa é do Gustavo Murai, o mesmo que fez Céu de Asfalto, fez essa, se Deus quiser ele vai fazer o próximo. E foi uma conversa muito boa com ele, a gente ficou conversando bastante, tentando encaixar, muitas capas deram errado, muitas capas ficaram ruins, e a gente conversando, 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 durou muito tempo, eu sou muito chato, eu não sei como ele me aguenta, não faço a menor ideia, mas ele me aguenta. E é isso, eu acho que a capa é a cereja do bolo, né, a capa é muito linda, uma das minhas capas favoritas, assim. Sim. Essa capa ficou perfeito, cara. Eu lembro quando eu vi, que eu comentei com você ali, eu ainda acho que você mandou em visualização única, né? Aí eu tentei ver os detalhes, aí a foto sumiu. Eu falei, "Meu, eu queria ver, eu queria ter visto mais." Mas muito boa mesmo. Então é isso, acho que a gente pode se encaminhar aqui pro finalmente, né? É, você tem você falou que o próximo trabalho seu vai ter o verde muito forte ali, talvez. É, pode falar um pouco sobre esse próximo trabalho ou ainda é muito sigiloso? Não pode falar nada. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá, calma. Deixa eu pensar. Eu acho que essa é a pergunta que eu mais corro, assim, igual o Diabo Foge da Cruz. A Raikta, inclusive, sempre me faz algo parecido. Eu sempre fico enrolando, enrolando, enrolando. Tá, o próximo vai ser verde. Eu tô. Tem uma história já feita, não, né? Ela tá sendo escrita, reescrita, mudada, desmudada. Então, quando eu terminei Fruto Podre, já tava bem com o esboçozinho dela. Todas as três histórias foram. Lá vai a boca de sacola. Todas as três histórias elas já estavam pensadas, né? Só que nessa eu vou pra um suspense mais Rubem Fonseca, uma coisa mais noir, uma coisa mais. Não Rubem Fonseca. Um suspense mais refinado, algo mais tenso, assim, como os escritores de suspense faziam. Porque eu quero ter um suspense assim também, um suspense mais sério. Não que os outros não sejam, mas eu acho que tem um tipo de suspense que eu quero fazer. E, é isso. Não, Que eu posso. perfeito, perfeito. Falar mais um pouquinho escapa, né? Sim, eu sou assim. Não, perfeito. Então, se você quiser, já pode se despedir, tá? E falar pro público e tal. E aí a gente encerra a live aqui. Tá. Fica à vontade. Gente, então um beijo, muito obrigado pra quem vai escutar, pra quem vai ver depois, pra quem tá vendo agora. A mim participar de novo, sério, eu acho que é um dos lugares que eu mais amo também de falar. E vai lá comprar fruto podre, vai ler, vai comentar, comenta comigo também se gostou, se não gostou, se achou horrível, se achou muito bom. E meu Instagram, posso falar meu Instagram? Pode, pode. Meu Instagram é lima com dois i ponto caio, tá? Porque o outro eu perdi o acesso, então o Instagram é todo amarelo. Vocês vão saber que é o meu. E é isso. Um beijo, muito obrigado por me chamar pra participar também. Muito feliz. Obrigado a você por permitir mais uma vez que a gente repercuta, né, seu trabalho. E é isso. Essa live vai ficar gravada aqui no portal Cataprisma, no Substack. Também vai estar lá no canal do YouTube, caso vocês prefiram assistir lá. E também no Spotify. Vocês podem procurar na barra de busca por Jornada Literária, que é o nome que a gente escolheu para subir essas lives no formato de áudio
Então, tem todos os formatos para vocês acompanharem essa conversa, quem não conseguiu, né, assistir desde o início. E é isso, eu fui Filipe Brasiliano. Tchau, tchau, pessoal. Tchau.